tema da nossa ministração de hoje é: eu nunca vou mudar. Hoje, essa palavra, quando ela vem, nós estamos numa série de ministrações, essa já é a terceira, que nós estamos falando sobre as mentiras que o diabo tem nos oferecido todos os dias, e a gente tem lido e tem acreditado que essa mentira é verdade. Nos 2 últimos domingos nós estivemos conversando sobre alguns scripts, alguns roteiros que o inimigo nos dá todos os dias, cheios de mentiras sobre nós, e nós lemos essas mentiras todos os dias e acabamos acreditando que isso é verdade. Acabamos acreditando, e se ele nos fizer acreditar que essas mentiras são verdades, nós vamos viver segundo essas mentiras, e ele vai conseguir nos deixar frustrados, desanimados, paralisados. E é por isso que nós precisamos conhecer a verdade que liberta, que é a verdade da palavra de Deus, para sermos libertos dessas mentiras que o diabo tem colocado, nos oferecido todos os dias. Na verdade, às vezes, nós até gostamos de algumas mentiras, porque algumas mentiras, na verdade, nos permite evitar um transtorno momentâneo, um mal-estar momentâneo, uma briga, às vezes, na hora. A mentira, às vezes, nos deixa numa posiçãozinha um pouco mais confortável, nos deixa, às vezes, no momento mais felizes, sem alguma briga, porque, às vezes, a verdade não parece ser tão amiga assim. Às vezes, a verdade é desconfortável. Às vezes, a verdade traz um pouquinho de discussão, de mal-estar, de divergências, e é desconfortável. Às vezes nós até protelamos, agasalhamos e permitimos algumas mentiras na vida. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceiro nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Em outras palavras, as pessoas irão dizer assim: não me fala a verdade, me fala o que eu preciso ouvir. Eu já sei as coisas da minha vida que não estão muito certas, eu sei que tem um monte de coisa na minha vida que não está muito legal, eu sei, mas eu quero ouvir pelo menos algumas coisas agradáveis. Nós estamos vivendo tempos, e eu, por favor, eu não estou falando de roupa, não estou falando de brinco, não estou falando de uso, costume, não estou falando de doutrina, não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre a verdade sobre a nossa vida, quem nós somos, a verdade sobre quem nos comprou, a verdade sobre o poder que está na nossa vida para vencer. E as pessoas muitas vezes elas não querem ouvir, porque a verdade nos confronta, a verdade às vezes nos deixa desconfortáveis. A verdade muitas vezes ela nos tira de um lugar que a gente achava que estava ocupando e nos traz para um outro lugar onde a gente enxerga as nossas falhas, imperfeições e o quanto a gente precisa caminhar, o quanto precisa mudar, o quanto precisa melhorar. O inimigo ele usa as mentiras para nos afastar de Deus, para separar você de Deus e das coisas maravilhosas que Deus tem para as nossas vidas. O inimigo ele quer que você leia esse roteiro que ele te entrega todos os dias, ele quer que você leia e quer que você acredite que essas mentiras são a história da sua vida. Ele quer que você acredite que essas mentiras são a realidade da sua vida. E para virar esse script do domingo passado, nós falamos sobre virar a página. Aqueles momentos da vida que chega um ponto de inflexão, que é aquele ponto da nossa vida em que é preciso virar uma página. É preciso mudar, é preciso reescrever, começar. Esses momentos em que nós precisamos tomar essa atitude, nós precisamos também reivindicar a verdade que está na palavra de Deus para as nossas vidas. Uma das maneiras que a Bíblia fala sobre as mentiras que o inimigo quer plantar em nós está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 10, versículo 4, quando Paulo escreve assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fortaleza. A fortaleza, na verdade, pode ser definida com aquelas mentiras pelas quais o inimigo quer que você viva com elas, que você conviva com elas, que elas direcionem a sua vida. Paulo está dizendo que muitos de nós andamos pela vida ainda tendo fortaleza em algumas áreas da nossa vida, onde o inimigo se estabelece, ali ele fica, ali ele mora. É como oferecemos a casa para Jesus, é como falarmos assim: Jesus, entra na minha casa, entra na casa da minha vida, mas de repente a gente fala: mas naquele quartinho ali já tem morador, aquele quartinho ali não, aquele quartinho são coisas que eu preciso resolver, aquele quartinho são coisas que eu já sei que está errado, mas eu preciso mexer, mas eu não vou mexer agora. E a gente abre a casa para Jesus, à exceção de um quartinho, à exceção de um lugarzinho,
que é aquele lugar que a gente não quer interferência, não quer que se mexa, é aquele lugar que a gente acha que é nossa responsabilidade, nós temos que fazer, e nós temos que mudar, e nós temos que acontecer. E deixamos ali aquele quartinho, deixamos aquele quarto como se tivesse ali um hóspede que não pode ser incomodado, ele fica ali, todo o resto da casa está com Deus, mas aquele quarto não. Aquele quarto é o quarto das minhas questões particulares. Aquele quarto é o quarto das coisas que eu tenho vergonha, das coisas que eu sei que estão fora do lugar, que eu quero mexer nisso, mas eu não quero ninguém. Eu não quero exposição, eu não quero contar para ninguém, eu não quero compartilhar com ninguém. Eu sei que uma hora Deus vai me ajudar a resolver. E aí esse quartinho fica ali fechado. E a palavra de Deus, ela pode nos libertar? Pode. Ela pode quebrar essas paredes que o inimigo estabeleceu nas nossas vidas através das mentiras? Pode. Esse é o terceiro domingo que Deus está falando sobre isso. Uma das mentiras favoritas que o diabo coloca no script para você ler todos os dias é a mentira de que você nunca poderá mudar. É aquela mentira que a gente acredita. É aquela mentira que vem na nossa vida que diz assim: você não vai mudar. Você é assim. Esse é você. Essa é a sua personalidade. Esse é o teu jeito de ser. Você não vai mudar. É impossível. É mais forte que você. Eu vejo pessoas o tempo todo falando: pastor, é mais forte do que eu. Pastor, é mais forte do que eu. Pastor, eu não quero isso, mas é mais forte do que eu. Isso porque lê todos os dias esse roteiro, e esse roteiro vem dizendo isso. Você vai lutar com isso a tua vida inteira, mas você não pode mudar. Aceita isso, você é assim. Aceita, você é dessa maneira, você não pode mudar. Até agora você não conseguiu, e não vai ser daqui para frente que você vai conseguir. Acostuma com isso, lida com isso. Uma fortaleza é uma área da vida, ou qualquer área da sua vida, onde você sente, sabe que precisa fazer uma mudança, mas não consegue. Você não consegue fazer aquela mudança que você sabe que é necessária para a sua vida. Talvez seja um temperamento, talvez seja a sua personalidade, talvez seja um hábito, talvez seja um pecado, talvez seja um vício, talvez seja um comportamento, talvez seja um relacionamento que você olha e fala: olha, isso aqui não está dentro da vontade de Deus, não, eu sei que eu tenho que dar um jeito nisso, mas você não consegue. E aí você empurra com a barriga a sua vida mais um dia, mais dois, mais três, e sendo daquela maneira, e sendo daquele jeito, e continuando assim. E aí você vai lutando com essas situações da sua vida, e seja o que for, seja qual área da sua vida for, é uma área em que parece que tem ali uma fortaleza, tem um quarto trancado, tem um morador naquele quarto, que não pode ser incomodado, e eu não quero incomodar, eu não quero mexer naquilo, eu não quero que mexam naquilo, eu não quero que falem sobre aquilo, porque eu não me sinto bem. Não é bom para mim, não me faz bem. Nós somos muito bons em enxergar as fortalezas que estão na vida das pessoas. Nós somos muito bons em fazer diagnósticos, em aconselhar, quando se trata dos outros. Mas quando se trata da nossa vida, Jesus falou muito sobre isso. Quando se trata da nossa vida, nós temos muita dificuldade em mexer nesse quartinho. Nós temos muita dificuldade em mexer nesse cômodo, nessa fortaleza que está na nossa própria vida. Sabe, todos aqui, inclusive esse pastor, temos aquelas coisas que nós falamos só com Deus. Sabe aquelas coisas que, sabe, você fala com seus botões. Ali você fala com Deus e você de repente fala: isso aqui não está certo, Deus, eu sei que não está certo. Eu, por exemplo, eu falo muito com Deus no banheiro, eu falo com Deus quando estou andando de carro. Todos aqui têm essa questão. Aquelas coisas que a gente fala só com Deus, aquela coisa que a gente pensa com a gente mesmo o tempo todo, e a gente está lidando com aquilo, e a gente chega à conclusão de que eu preciso mudar, e a gente não fala isso para ninguém, a gente não compartilha com ninguém, é uma questão entre nós e Deus. E às vezes a gente está andando pela rua e de repente a gente fala: gente, eu preciso mudar nisso, eu sei, está tão complicado, mas eu preciso mudar nisso ou mudar naquilo. E a gente não compartilha, a gente fala só com Deus, e nós até estabelecemos prazos, datas, limites, e começamos um processo de mudança na vida. Começamos. Nós falamos: a partir de hoje eu não grito mais, a partir de hoje eu não vou ficar mais, não, eu vou esperar até o casamento. A partir de hoje, e assim vai ser na nossa vida.
A partir de hoje eu vou ser mais calmo, eu vou procurar ter um pouco mais de calma. A partir de hoje eu vou procurar ser um pouco mais carinhoso. A partir de hoje, porque eu preciso mudar. Mas sabe o que a gente descobre? A gente descobre que esse esforço dura às vezes uma semana, 2, um mês. E de repente a gente se pega naquilo que a gente não queria fazer e está fazendo, e a gente fala, não vou conseguir mudar. Não tem como mudar porque eu sou assim. Não tem como mudar porque é mais forte do que eu sou dessa maneira, eu sei que não está certo, mas... E não dura muito tempo. Porque acontece de novo, dói a consciência, e a gente fala, vou mudar, passa um tempinho, acontece de novo, dói a consciência, e a gente fala, eu vou mudar, e assim vai sendo a nossa vida. De dor na consciência em dor na consciência, de remorsos em remorsos, e a gente lidando com essa questão, e aquele quartinho lá trancado, aquele quartinho com aquele morador lá trancado, e a gente não consegue mexer, e a gente vai se convencendo de que não adianta, é mais forte do que eu, o meu temperamento é assim, quando eu vejo já foi, quando eu vejo já falei, é assim, o meu temperamento é esse. E aí sabe o que acontece, irmão? A gente se consola com aquela esperança onde a gente diz assim, mas um dia alguém vai me entender. Um dia alguém vai me entender. E a gente fala, não adianta, eu sou assim, mas um dia, eu tenho certeza que um dia alguém vai me entender. Só que a questão do inimigo não fica só por isso. O inimigo, ele quer que você fique mal. Ele quer que você esteja sempre em pé de guerra com você. Ele quer que você sempre esteja duelando com você, e é isso que acontece. Você briga com você o tempo todo, você vai duelar com você o tempo todo sobre quem você é versus quem Deus quer que você seja. O tempo todo aquela questão no seu coração sobre quem eu sou hoje, o que eu estou fazendo hoje, o que Deus quer que eu seja, o que Deus quer que eu faça, o que Deus me chamou para ser. Tudo isso porque ainda existe uma área da nossa vida, da sua vida, da minha vida, onde talvez a gente ainda não conseguiu entregar ela totalmente para Jesus. É aquelas áreas assim que a minha vida eu já entreguei, mas isso aqui ainda não. Paulo, quando escreve sua carta aos Romanos, capítulo 7, os versículos de 15 e 17, ele diz assim: pois não compreendo o meu próprio modo de agir, porquanto o que eu quero, isso não pratico. Entretanto, o que eu detesto, isso me entrego a fazer. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Paulo está dizendo assim, olha, não importa para que lado eu vire na vida, não importa que tipo de mentalidade eu procure ter, não importa que tipo de pensamento eu procure ter, não importa, eu não consigo me obrigar a fazer a coisa certa sempre. Eu não consigo me obrigar a fazer a coisa certa sempre. Eu sei o que eu deveria fazer, eu sei o que é certo estar fazendo, mas eu não consigo. Eu não consigo. Já tentei um monte de coisa, eu não consigo. E ele dizendo, o que eu quero fazer, eu não faço. Paulo está sendo sincero, Paulo está sendo autêntico. E muitos aqui sabem o que é isso. Muitos aqui sabem. Sabe o que é essa questão? Porque todos nós temos essas lutas. São aquelas lutas que a gente não conta, a gente não compartilha, são coisas nossas. São questões nossas que a gente não vai contar para ninguém, não vai compartilhar com ninguém. Mas a gente sabe lá no fundo do nosso coração, da nossa alma, do nosso ser, que existem algumas coisas que a gente queria estar fazendo diferente, que a gente queria estar vivendo diferente, que nós queríamos estar nos comportando, tendo atitudes diferentes, mas não conseguimos. É igual Paulo. Nós temos o desejo de fazer o que é bom, nós temos a vontade de viver da maneira que Deus quer que a gente viva, mas não conseguimos. Nós não conseguimos. Deus sabe que você tem um desejo de mudar, Deus sabe as coisas que você quer mudar na sua vida, porque você já falou isso com Deus. Deus sabe como você quer mudar algumas coisas na sua vida, mas mudar mesmo, de verdade, de uma maneira muito radical. Deus sabe disso. Deus sabe que você está programando para você atitudes diferentes, coisas diferentes, que você quer viver uma vida muito melhor, muito mais agradável. Deus tem enxergado isso. Deus sabe que você quer fazer as coisas de outra maneira. Deus sabe que você quer ser realmente a pessoa que Deus espera que você seja. Mas a parte cansativa é que a gente não consegue. A parte cansativa é que a gente descobre que só boa vontade não é suficiente. A parte cansativa é quando a gente descobre que só determinação também não resolve.
E às vezes pessoas falam, você tem que ter força de vontade, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. A gente descobre que não é assim. Não é questão de determinação, força de vontade, não é. Desde as coisas mais simples do nosso dia a dia, em qualquer lugar que seja, em casa, no trabalho, na igreja, no relacionamento, sabe? Aqueles momentos em que a gente perde o controle, aqueles momentos em que às vezes a gente grita, aqueles momentos em que a gente fala com a outra pessoa de qualquer jeito, aqueles momentos que a gente maltrata, aqueles momentos que a gente despreza, aqueles momentos que a gente isola, aqueles momentos que a gente fala mal, aqueles momentos que a gente olha e não dá muita bola e é desinteressado, aqueles momentos da vida em que a gente não tem compromisso e nem quer ter compromisso. Todos nós temos esses momentos. Nós sabemos o que Deus queria que a gente fizesse, nós sabemos como Deus queria que a gente fizesse, nós temos essa convicção que Deus queria que fizéssemos diferente, mas nós preferimos ser hipócritas, arrogantes. Depois ainda vamos para as redes sociais postar algo sobre como Deus é bom, postar mensagem sobre como Deus é maravilhoso, como Deus é tremendo, mas aquele quartinho lá dentro a gente fala, não. Aquele quartinho lá não, é o quartinho onde eu grito de vez em quando, onde eu perco a linha, é o quartinho onde se eu gosto, se eu não gosto, é o quartinho onde eu não vou medir as palavras, não, comigo é sim, não, escreveu, não leu, o pau comeu, não leva desaforo para casa, esse quartinho não, Deus, esse quartinho não, porque esse quartinho aqui, se for mexer, vai me machucar, vai ser ruim, eu vou ter que reaprender a ser eu novamente, e eu não estou querendo mexer com isso não, deixa esse quartinho aí fechado, e a gente vai vivendo assim. Na escola discipuladora, aqueles que têm vindo, as aulas são na quinta-feira, e eu conversava aí com o pessoal, eu devo começar um cursinho de teologia para adolescentes, vai ser aos sábados, mas na escola discipuladora nós fazemos 3 matérias, tem uma matéria teológica, tem uma matéria de verdades essenciais e tem uma matéria de discipulado, que é para ajustar a nossa vida. Então você está convidado, querendo vir, por favor venha, né? São as quintas-feiras aí das 7h30 até as 9h30 da noite. E de uma maneira muito especial, nessa aula que passou agora, nós falamos sobre o que Deus espera que nós sejamos como pessoa, e como nós vamos nos encaixar no plano de Deus para o corpo de Cristo, para a igreja. Ou seja, o que Deus quer de mim, o que Deus quer de mim enquanto pessoa, individualmente, o que Deus quer de mim também enquanto parte de um corpo, parte de um grupo. Nós estamos falando sobre como saber se uma igreja é amadurecida ou não é amadurecida, quais são os sinais que a gente vai olhar ali. E nós vamos descobrindo que a vontade de Deus é que a gente cresça sempre em direção a Ele. A vontade de Deus não é que a gente cresça torto, esparramado para qualquer direção, para qualquer lugar, não. A vontade de Deus é que a gente cresça em direção a Ele. Qualquer planta, você colocou no solo, se ela germinar, ela vai crescer. A diferença é que existem algumas plantas que você tem que colocar uma estaca, uma guia, chamada de guia, e aí ela vai seguir aquela guia, ela cresce retinha, ela vai em direção. Mas se você não coloca essa guia, ela cresce até um ponto, mas depois desse ponto ela pesa e ela começa a tombar, e ela vai crescendo deformada, deturpada. A vontade de Deus é que a gente cresça em direção a Ele. A vontade de Deus é que a gente cresça para o alto, e não que a gente vá crescendo de uma maneira deturpada para lá e para cá. E sabe por que Deus quer que a gente cresça para o alto? Paulo escreve sobre isso na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 29. Quando Paulo diz assim: porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Deus quer que a gente cresça em direção a Ele, porque o desejo de Deus é que Jesus tenha muitos irmãos. Isso não quer dizer que nós seremos deuses, não quer dizer que nós seremos iguais a Jesus, quer dizer que seremos semelhantes a Ele, quer dizer que o caráter dele será o nosso modelo, quer dizer que Ele será o nosso modelo por excelência. E por isso Deus quer que a gente caminhe para o alto, que a gente cresça para cima, para que nós possamos ser esses irmãos, onde Jesus é o mais velho, é o primogênito dessa família. Mas a verdade é que na maioria das vezes, deixa eu explicar uma coisa para você aqui, cuidado com a palavra natural. A verdade é que na maioria das vezes, naturalmente nós achamos que é normal ter ataque de nervos, que é normal perder o controle, que é normal falar bobagens, que é normal sob pressão e sob estresse a gente falar coisas que não devia ou fazer coisas que não devia. Nós achamos que é natural, e quando a gente fala natural, a Bíblia fala do ser humano natural. Natural significa aquilo que está de acordo com a minha natureza, e a minha natureza é caída, a minha natureza é pervertida.
A minha natureza é carnal e a sua também. Então isso significa que todas as vezes que eu for agir naturalmente, eu estou agindo segundo a minha natureza. E a minha natureza é corrompida. A minha natureza é carnal. Na minha natureza, eu não quero nada que me sacrifique demais. Na minha natureza, eu não quero ser infeliz, eu não quero ser triste. Na minha natureza, eu não quero ser bobo. Na minha natureza, eu não quero ser passado. Na minha natureza, eu não sei oferecer outra face. Na minha natureza, eu não levo desaforo para casa. Na minha natureza, eu não vou fazer esforço que vá me prejudicar para abençoar mais ninguém. Isso significa que Deus quer que a gente haja de uma forma a ficar mais parecido com Jesus. Isso não faz parte da nossa natureza. É por isso que há uma promessa de Deus para a nossa vida. Jesus disse assim: olha, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador, o outro, o Paráclito. Isso significa que Ele envia o Espírito Santo para que nem eu e nem você precisemos viver na nossa natureza, para que nós possamos receber uma nova natureza espiritual, com o Espírito Santo habitando dentro de mim e de você. O Espírito Santo, ele veio com o endereço certo é você, eu, você. O Espírito Santo não veio para ficar vagando por aí com uma energia a ser sintonizada, não. O Espírito Santo, ele veio com o endereço certo é você, é o seu coração. Ele veio para habitar em você, ele veio para morar em você. E é através desse Espírito Santo, quando ele vem, que a nossa natureza fala assim para a gente: faz isso, faz isso. Mas aí vem aquela vozinha do Espírito Santo dizendo assim: não, Deus não se agrada disso. Vem aquela vozinha dizendo: não pode ser assim, tem que mudar, não pode ser dessa maneira. E aí Deus vai orientando a nossa vida através do Espírito Santo sobre como Ele quer que a gente se comporte, fale, como Ele quer que seja. Mas aí, irmão, o inimigo começa a dizer assim para você: você só vai ser feliz sendo você mesmo. O mundo hoje está assim. Você só vai ser feliz sendo você mesmo. Você só pode ser feliz se você for, não deixa nada te reprimir, não deixa nada te mudar. E aí, mais do que isso, o mundo vai dizendo: se alguém tiver que gostar de você, tem que gostar do jeito que você é. Mas é engraçado que você também pensa assim, né? E aí o outro também vai ter que gostar de você do jeito que você é, e você vai ter que gostar do outro do jeito que o outro é, e não vai dar certo, irmão. Não vai dar certo. Mas o mundo vai dizendo isso. O mundo, ele vai colocando isso na nossa cabeça: tem que gostar de você do jeito que você é, tem que aceitar você do jeito que você é, e tem que ser assim. Mas se você continuar vivendo dessa maneira, de acordo com esse roteiro, você sempre vai estar vivendo o mesmo personagem no mesmo roteiro. E aí esse quartinho vai continuar ali intocado, esse morador vai continuar ali, as fortalezas nunca virão abaixo, porque na sua vida você ainda quer continuar sendo o que você é. E o que eu sou e o que você é não é muito agradável, irmão. Porque o que eu sou e o que você é depende da circunstância, depende do quanto vai ser bom para mim, depende do quanto me interessa. Nós somos assim. Nessa segunda carta de Paulo aos Coríntios, lá quando ele escreve no capítulo 10, ele fala de fortalezas, que são essas áreas que a gente tem muita dificuldade para fazer mudanças, porque nós vamos acreditando nessas mentiras por tanto tempo. Coisas como: você tem o gênio da sua mãe. Gente, você tem o gênio da sua mãe, ou então você tem o gênio do seu pai. E aí você vai crescendo, acostumando com essa história: eu tenho o gênio do meu pai, eu tenho o gênio do meu pai, eu sou igualzinho ao meu pai. Outros vão crescendo assim: nossa, eu sou igual a minha mãe, eu sou igual a minha mãe, eu sou igual a minha mãe. E vamos crescendo, já às vezes desde pequenininho. Hoje de manhã eu brinquei, né? O pessoal das redes sociais vai escutar isso. O nosso mineirês é uma coisa muito legal, né? Aí tem gente que fala assim: nossa, esse menino aqui já vai ser porva desde pequenininho. A gente já vai botando um roteiro para ele, dizendo para ele que ele já vai ser complicado, que ele vai crescer complicado, que ele vai ser nervoso, que ele vai ser brigão, que ele vai ser turrão. A gente vai colocando coisas assim, coisas como: você não nasceu para casar. Tem gente que escuta isso. Você não nasceu para casar, não. Você não nasceu para ter ninguém na sua vida, não. Deus não preparou você para isso, não. E tem gente que ainda acredita. Às vezes eu lido com pessoas e falo: pastor, eu acho que eu tenho que ficar sozinho. Eu acho que Deus me fez para ficar sozinho. Eu não posso ficar com ninguém, não. Eu acho que Deus me fez para ficar sozinho. E a pessoa vai acreditando nisso. Outros ou outras
Vão acreditando assim: você não nasceu para ser mãe. Você não tem jeito de ser mãe, você não nasceu para isso, não, você não tem. Ou você não nasceu para ser pai, e tantas outras coisas. E Paulo vai dizendo que nós precisamos aprender que essas são mentiras do diabo, e nós precisamos combater essas mentiras. E aí Paulo começa a dar receita sobre isso. E aqui começa a parte que você precisa começar a prestar atenção para aplicar na sua vida. Lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5, Paulo diz assim: as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, mas são poderosas em Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Nós vivemos no mundo, irmão. Não tem jeito, vivemos no mundo, estamos aqui nessa lida, estamos nessa luta, um mundo desigual e injusto. Eu já falei um tanto de vezes em pregações: a vida não é justa. Não fica essa esperança de um dia a vida vai ser justa, porque a vida é injusta. A vida ela é injusta. Pode ficar à vontade, irmão, pode correr atrás, planta bananeira, fica à vontade aí. A vida é injusta, irmão. Por exemplo, você conhece pessoas que fazem dieta, cuidam da saúde e tudo, de repente tem um câncer terminal. E você conhece pessoas que não fazem dieta, não faz nada, você faz jeito, não é possível, vai morrer com 90 anos de idade. A vida é injusta. A vida não é justa. A gente vai olhando para a vida e nós vamos descobrindo isso, que nós vivemos no mundo, mas nós não podemos guerrear com as armas do mundo. Nós não podemos ser igual ao mundo na hora de guerrear, na hora de pelejar. Nós não podemos ser. As armas com as quais nós vamos lutar, elas, muito ao contrário, não podem ser mais carnais, porque as armas carnais já mostraram que só trazem tristeza, infelicidade, dor, frustração para a nossa vida, inimizades para a nossa vida. Paulo vai dizendo: olha, vocês têm que usar as armas divinas, as armas de Deus para destruir as fortalezas. E aí ele começa a falar: olha, para demolir esses argumentos, essa pretensão que se estabelece contra o conhecimento de Deus. E ele fala: vocês precisam pegar todo o pensamento, fazer esse pensamento ficar sujeito a Jesus Cristo. Fortalezas são essas mentiras que violam o nosso conhecimento da verdade, da vontade de Deus. E Paulo diz assim: você precisa mudar isso. As fortalezas são derrotadas quando você toma o seu pensamento. Quando a gente vai para o retiro, para o encontro, eu ensino algumas questões. E uma delas: o primeiro pensamento nunca é pecado, porque pensamento você não escolhe. Ninguém até hoje descobriu como é que o pensamento nasce, onde ele nasce. Pensamento você não escolhe. Todo mundo aqui, se eu pedir para levantar a mão, todo mundo vai levantar a mão. Já viu? Você já passou algum momento que passou um pensamento muito doido na sua cabeça? Muito doido. Tem, a gente tem. Vem aquele pensamento maluco na cabeça da gente, a gente não sabe de onde veio. Mas aí Paulo começa a dizer assim: você precisa aprender a pensar sobre o seu pensamento. Ele está dizendo assim: assim que vier aquele primeiro pensamento, começa a pensar sobre ele. Pega aquele pensamento, pensa sobre ele, luta com ele, batalha com ele, algema ele, coloca ele sob o teu controle. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, passou na tua cabeça, começa a pensar sobre ele. Isso aqui está certo ou está errado? É de Deus ou não é de Deus? É da minha vontade ou não? É bom para mim ou não? E aí ele diz assim: assim que você começar a batalhar com esse pensamento, pega esse pensamento, algema ele, e pega a luz da palavra de Deus e ilumina esse pensamento. Quando você iluminar esse pensamento, você vai descobrir se ele é da parte de Deus para você ou não. Então ele está dizendo assim: olha, a tua vida, todo dia, você vai ter que lutar com os teus pensamentos. Você vai ter que lutar com aquilo que vem, que invade a sua mente. E você vai ter que brigar com ele, algemar, até que você consiga fazer ele ir até Jesus. E ali ele vai ter que se submeter a Cristo, submeter a Jesus. Você vai iluminar ele para descobrir se ele tem parte com Deus ou se ele tem parte com o inimigo. A ciência, muitas vezes, ela parafraseia a Bíblia. A Bíblia é bem mais antiga. Por exemplo, lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, a Bíblia diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. A psicologia sabe que assim como uma pessoa pensa, ela se convence e ela passa a agir como se assim ela fosse. A Bíblia diz que assim como uma pessoa pensa no seu coração, assim também ela é.
E o pensamento que nós temos, a partir daí, quando nos convencemos que ele é real, ele começa a governar nossa vida, nossas atitudes, nossos gostos, nossas emoções, nossas escolhas. Como aquilo que você pensa com o script que você lê todos os dias. Aquilo que você pensa todos os dias: não vou dar conta, não consigo, não tem jeito, não muda, é impossível, está acima das minhas forças, é mais forte do que eu. Você vai se convencendo disso. Isso começa a determinar a sua história, começa a determinar a sua vida. Paulo sabe muito bem disso, e olha só o que ele diz em Romanos capítulo 8, versículo 7. Por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela. Paulo está dizendo que os pensamentos que você permitir na sua cabeça, presta atenção, pensamentos que você permitir, significa ele veio, você pensou sobre ele, e aí você tem que tomar uma decisão: ou ele fica ou ele sai. É aquele momento em que você veio o pensamento. Eu dei um exemplo de manhã, o pessoal ficou meio... Mas vou dar um exemplo também hoje à noite. Você viu alguém, a pessoa é casada, mas é linda, te chamou a atenção, te atraiu, vem aquele pensamento na sua cabeça, é hora de você pensar sobre ele. Fala: realmente é bonita, atraente, mas eu já sou comprometido. Isso é contrário à vontade de Deus para minha vida. Isso é administrar seu pensamento. Isso é administrar seu pensamento. E aqui começa a grande coisa da nossa vida, irmão. Porque esse é o maior poder que nós recebemos de Deus. O maior presente de Deus é que o pecado não tem mais poder sobre a nossa vida. O pecado vem, ele insinua, o pecado te atiça, ele sabe onde mexer com você, mas ele não tem mais poder sobre a sua vida. Por exemplo, nem tudo que Deus vai te dar vitória, Deus vai fazer você se esquecer. Senão Deus teria que colocar amnésia em você. Por exemplo: não, pastor, eu não bebo mais não, eu não, já bebi muito, mas não bebo mais não. Mas aí, você lembra do gosto? Como é que era o gosto da vodka, do uísque, da cerveja? Pastor, eu não lembro de não lembro. Ah, irmão, só se tiver amnésia, filho. Só se Deus veio e apagou tua memória. Porque não é assim que funciona, não. Vai ter hora que você vai passar em algum lugar, você vai ver aquela coisa geladinha escorrendo, você fala: nossa, irmão, Aí sabe qual é a diferença? A diferença é: pode ser bom, mas eu tenho autoridade para dizer não. Não. Eu tenho autoridade para dizer não. Eu comentava isso, e muitas vezes eu comento algumas coisas em aconselhamento. Às vezes eu falava isso tanto para hétero quanto homo. Eu falo sobre isso: olha, um dia você se apaixona por alguém, a sua carne se acostuma a ser satisfeita daquela maneira, e aí vai chegar um dia que aquela atração ela continua acontecendo, porque a sua carne acostumou a ser satisfeita assim. Só que vai chegar um certo momento na sua vida que Deus vai te dar tanta autoridade que a tua carne vai pedir. Você vai dizer para ela: não. Não porque eu sirvo a um Deus maravilhoso. Não é não porque eu não quero. É não porque você não tem mais poder sobre a minha vida. É não porque você já não me controla mais, já não me manda mais. Quando a gente aprende isso, irmão, a gente aprende que pau que nasce torto não precisa morrer torto. A gente aprende que Jesus endireita as coisas, mas não é da maneira que o mundo às vezes, ou algumas igrejas até ensinam. Ele ajusta, te dando autoridade, te dando poder sobre o pecado, te ensinando. E é por isso que tudo na tua vida importa. O maior inimigo da sua vida é aquela palavrinha: não tem nada a ver. Quando você acostuma com essa história de não tem nada a ver, aí está a armadilha do diabo para a sua vida. Porque tudo na tua vida importa, irmão. Tudo na sua vida importa. O que você ouve importa, o que você lê importa, o que você assiste importa, as conversas que você tem importam. Tudo isso tem um papel muito grande nesse script que o diabo vai colocando ali. Por exemplo, você está numa caminhada nova na sua vida, determinou rumos e tal e coisa. De repente um dia você vai numa bela de uma festa ou num churrasco, de repente começa a tocar umas músicas ali e tal, e tudo bem ali. Quando vê, você já começa a cantar também, e aquilo já começa a mexer com certas emoções, você começa a lembrar de algumas coisas, já começa a vir uns flashbacks. Aí você fala: gente, tem um negócio esquisito aqui acontecendo.
Você não tem noção de como a música mexe com o ser humano. Até uma latinha que desce na rua rolando, a gente consegue achar ritmo para ela, ela mexe com a gente. A música tem esse poder. Ela vai lá no fundo da tua alma, ela traz memórias, ela traz coisas, ela revive coisas, revive emoções, revive sentimentos, revive relacionamentos. Tudo importa sim, irmão. Tudo importa. Importa o que a gente ouve, importa o que a gente vê, importa sim. Às vezes eu vejo pessoas que são pastor, eu já sou maduro demais, essas coisas não me afetam mais não, eu sei separar as coisas. Eu gosto daquela música, eu já sei o que é certo, o que é errado, pastor, eu gosto. Mas isso não é verdade não. Um dia, quando o Ministério de Música for ministrar em um seminário muito legal sobre música, vem para você ouvir. Você entendeu o papel do ritmo, melodia, harmonia, o que cada coisa faz na sua vida, o que um grave faz na sua vida, por que o funk entrou tanto aí e arrasou todo mundo, você vai entender por que isso acontece. Por que mudou os esquemas de caixa de som? Você pode ver, os carros hoje não dão preferência para agudo. Houve uma época que carro dava preferência para o som no agudo. Hoje não é agudo mais não. Pode olhar hoje, quando o pessoal organiza um som, faz um som, quase não tem agudo. Você acha que isso é por acaso, irmão? Tem uma coisa espiritual muito complicada. Mas um dia aí você vem e participa. Você vai aprender sobre isso. Aí você vai descobrir como essas coisinhas mínimas afetam a sua vida. Como é que isso afeta a sua vida? Eu vou dar só uma palhinha. O resto eu deixo pro pessoal aí da música. Sabe qual é a palhinha, irmão? Por exemplo, você não gosta de um funk, ou você não gosta de um... Você não gosta. Mas sabe o que rompe o caminho e abre caminho para que o que se canta entra na sua mente? É a batida. Quando começa o tum, 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 aí você está lá. Quando vê, você já está assim. Quando vê, você já está assim. Quando vê, você está assim. E quando você faz isso, vai abrindo, a melodia começa a entrar. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Aquilo que é falado entra sem que você perceba. Pode ver que tem hora que tem certas coisas que vem umas letrinhas das músicas na cabeça da gente. Fala, gente, de onde veio isso? Eu sou crente. Se você cantar, tem um que você vai falar assim, você é crente? Não. Por quê? Porque entrou, irmão. Tá? Houve todo um processo que isso aconteceu. E Deus quer que a gente tenha noção disso. Algumas pessoas que gostam de fazer essas pesquisas pesquisaram um grupo de crianças e adolescentes na faixa de 8 a 18 anos. E na faixa de 8 a 18 anos, eles chegaram à conclusão que eles ficam em média 7 horas e meia nas redes sociais. Não é 7 horas e meia direta, é meia hora aqui, é meia hora ali, é mais 20 minutinhos ali, é mais 40, dá 7 horas e meia mais ou menos num dia. 7 horas e meia dá 53 horas na semana. São 53 horas na semana que está ali. E o ponto é, a mente constantemente nessas questões, nessas coisas. E aí começa a se definir pensamentos exatamente por aquilo que entra. E deixa eu explicar uma coisa para você. A questão da música, a questão da televisão e a questão das redes sociais é porque você não briga com elas. Você aceita passivamente. Entram, vão entrando. Você já viu alguém brigando com a televisão? Eu concordo com isso, não, eu vou te quebrar a cara. Não está cenando, ninguém faz isso. Você fica sentadinho só absorvendo. E assim é com a música, assim é com as redes sociais. Isso significa que daqui 10, 20 ou 30 anos, você vai olhar no espelho e você vai ver uma pessoa que é fruto exatamente daquilo que o pensamento dela produziu sobre ela. Daquilo que eu comecei a pensar que eu sou, e eu fui acreditando, daqui 10, 20 ou 30 anos eu vou olhar no espelho e eu vou ver o resultado daquilo que eu pensei. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da maneira de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Paulo está dizendo assim: para de pensar como todo mundo pensa. Para de achar que a maioria sempre está certa. Começa a construir a tua maneira, a tua visão de mundo, a tua visão de relacionamentos, a tua visão de casamento, a tua visão de espiritualidade, mas não vá pensar do jeito que o mundo todo pensa, não vá concordar com aquilo que o mundo todo concorda. Paulo, em vez disso, ele vem e diz assim: seja transformado pela renovação de Deus na sua mente, na sua maneira de pensar, na sua forma de pensar.
Em alguns países, uma criança não pode votar, uma criança não pode dirigir, mas a criança pode chegar para os pais e dizer: eu quero mudar de sexo. O Estado obriga os pais a atender o desejo da criança. Não dá para concordar com o que o mundo diz que tem que ser. Sempre que o inimigo começa a dizer a você que você nunca vai mudar, entenda que Deus, e presta atenção nisso, Deus quer de você progresso e não perfeição. Deus quer de você progresso. Deus quer que você caminhe, nem que seja um pouquinho, mas que você caminhe. Deus quer que você melhore de hoje para amanhã, para o mês que vem, para o ano que vem, não importa, nem que seja um pouquinho. Deus não quer perfeição, porque nessa terra e nessa vida, ninguém jamais será perfeito. Deus quer progresso. Na ceia daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Ele não quer que pessoas perfeitas participem da ceia, até porque ele diz que os sãos não precisam. Os enfermos sim precisam de médico. A questão não é se eu não tenho mais pecado na minha vida, a questão é se eu estou conformado com o pecado ou não. Essa é a questão. Eu posso estar lutando com uma coisa que eu ainda não me libertei, mas eu estou lutando com ela, eu estou brigando com ela. A graça de Deus é para mim. Ela é para mim. Ele quer progresso, Ele não quer perfeição. E Deus vai dizendo isso para a nossa vida, que nós vamos sendo transformados de glória em glória. Isso vai mudando. E quando o inimigo estiver dizendo para você, você nunca vai mudar, comece a pensar no poder de Deus para a sua vida. Não no teu poder, não na tua força, não na tua determinação, não na sua perseverança. Porque se for assim, você vai descobrir que o teu limite é muito curtinho. O teu pavio é muito curtinho. A tua perseverança é muito curtinha. Às vezes a gente não entende, mas quando a gente pega cada pensamento e leva cativo a Cristo, e a gente briga com o pensamento, e a gente chora, e eu falava isso, hoje de manhã eu falei sobre isso, olha, existem coisas na nossa vida que não vão ser resolvidas com uma oração de 5 minutos. Existem batalhas na nossa vida que não vão ser vencidas com uma oraçãozinha de 5 minutos. Existem batalhas na nossa vida que vão custar o sangue do nosso joelho. Existem batalhas na nossa vida que vai custar muito choro, lágrima, jejum. Houve uma época da minha vida, quem está aqui há mais tempo, que eu ia para a igreja, eu abria a igreja, entrava, trancava, e às vezes eu ficava 2, 3, 4 horas dentro da igreja, chorando dentro da igreja. Uma fase muito complicada na minha vida. Existem batalhas na nossa vida. Hoje eu ainda falei, aquele que de repente é em casa, não tem como, não tem clima para orar, só avisar. A gente vem, arruma a chave para você, você abre, você entra, fica aqui, chora, deita nesse chão, rola para cá, rola para lá, descabela, faz o que você quiser, mas faça na presença de Deus. Porque existem batalhas que não se vencem com uma oração de 5 minutos. Existem batalhas que não se vence com um jejuzinho de 3 horas. Existem batalhas que são lutas intensas, que envolvem choro, um dia, 2, 3, 4, uma semana, um mês, lágrimas. A Bíblia não é apenas um livro de história, não. Por exemplo, está com falta de sono? Leia a Bíblia. A Bíblia é o maior remédio que existe para insônia. Quando você estiver com muito sono, pega a Bíblia e começa a ler. Você vai ler 5 linhas. A hora que lê 5 linhas já começa a embaralhar. Aí você vai me procurar e falar: pastor, estou numa luta espiritual tão grande, porque eu vou ler a Bíblia, as letras tudo embaralham. Eu falo: não, você está com sono, irmão. Porque a Bíblia é isso, ela tem uma luta espiritual atrás dela. Você lê livros no ano, você tem condições de ler 3, 4 livros. Você não lê a Bíblia em um ano. Você não consegue ler a Bíblia em um ano. Aqui nós temos aí apostilas de graça, trilho discipular, tudo para você estudar a Bíblia. O pessoal já foi desanimando, já foi parando. E sabe por quê, irmão? Porque ali está a palavra de Deus. E a Bíblia diz sobre ela que ela é viva, poderosa e eficaz. É mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Ela vai tão fundo até onde divide sua alma e espírito, medula e ossos. E é por isso que é tão difícil. Existem vitórias na nossa vida que dependem de oração, jejum, leitura da palavra de Deus.
Existem vitórias na nossa vida que dependem de um trabalho de discipulado todos os dias. Significa, o caminho é esse, não é aquele, o caminho é esse, não é aquele, o caminho é esse, não é aquele. Existem vitórias que dependem de Deus mudar pessoas da sua vida e trazer pessoas novas. Quando você vem para uma igreja, sabe o que Deus começa a fazer? Deus começa a te dar amizades novas, pessoas novas, começa a pôr pessoas novas na sua vida. Ele vai fazendo isso, mas sabe por quê? Para tirar pessoas antigas, para tirar algumas pessoas que precisam sair, não porque elas são ruins, mas é porque elas não podem caminhar com você nessa estrada que você quer caminhar agora. E Deus vai se encarregar de fazer com que a agenda já não combine mais não. Lá no meu início, lá no meu comecinho, às vezes a pessoa, e aí, tal, vamos fazer isso. Oh, rapaz, não posso, tem que ir na igreja. Ah, vamos fazer isso. Oh, rapaz, não posso, tem que ir na igreja. Oh, tá louco, você só vive na igreja agora. Graças a Deus. Graças a Deus. Fica esse recado de Deus para você. Se envolva. Se envolva para que Deus possa mudar o que precisa mudar o seu entorno. Porque o inimigo todos os dias está te dando um roteiro, seja por você mesmo, seja pela boca de alguém, dizendo para você, é tarde demais, você não vai mudar, tua esposa não vai mudar, teu marido não vai mudar, teus filhos não vai mudar, teu casamento não vai mudar, nada vai mudar na tua vida, nada mudou até agora, por que você acha que daqui para frente vai mudar? Não, não vai mudar, parte para outra, vai ser feliz. Para terminar, o pessoal que vai ajudar na ceia, já pode ficar por aqui, pode se posicionando, o pessoal que vai ajudar na ceia. E hoje, Deus não quer que você aceite quem você é. Porque se eu for aceitar quem eu sou, eu jamais poderia estar aqui nesse púlpito. Deus quer que você aceite a nova vida que Ele tem para você, a nova identidade que Ele tem para você. Eu preciso aprender a lidar com algumas coisas. Eu não tenho que aceitar, e agora presta atenção no que eu vou dizer para você. Aceitar é diferente. Deus quer que você aprenda a conviver com algumas coisas por um tempo, mas não aceitar. Eu vou conviver com algumas fraquezas que eu ainda tenho, mas eu não aceito. Eu vou lutar com elas. Eu vou brigar com elas. Depois que Jesus entra na sua vida, você já não é mais o mesmo. Você tem a força do Espírito Santo. E é por causa desse Espírito Santo que eu convido você agora a se colocar de pé, para que nós possamos orar. Feche seus olhos, por favor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu preciso da Tua ajuda, porque existe uma área da minha vida em que eu não consigo me entregar a Ti. Existe uma área da minha vida que me envergonha. Existe uma área da minha vida que eu não quero expor, eu não quero mexer, e eu prefiro lutar sozinho para tentar vencer. E hoje eu descobri que eu não consigo. E talvez essa seja a maior luta da minha vida. Essa talvez seja a luta mais difícil da minha vida. A luta mais difícil da minha vida, porque os meus pensamentos, na maioria das vezes, são pensamentos de derrota, de fracasso. São pensamentos que insistem em dizer que as pessoas não gostam de mim. São pensamentos que insistem em dizer que eu não mudei, que eu não vou conseguir, que eu não tenho jeito. São pensamentos que insistem em dizer que por mais que eu me esforce, eu não vou conseguir. Deus, eu preciso que o Senhor faça algo novo em mim. Eu preciso que o Senhor trabalhe na minha vida de uma maneira muito especial. Porque eu não posso mais continuar acreditando nessas mentiras que eu tenho acreditado tanto tempo na minha vida. Eu não posso mais permitir que o inimigo fique morando nesse quarto da minha vida. Esse pequeno espaço que eu tenho dado para ele tem me atrapalhado tanto.
esse pedacinho onde eu ainda tenho permitido que ele fique, porque eu não quero mexer, eu não quero expor, eu não quero orar, eu não quero chorar, eu não quero conversar, tem me prejudicado. Eu preciso da tua ajuda, Senhor, porque eu não consigo controlar meus pensamentos. Hoje eu aprendi que eu posso administrar meus pensamentos, eu posso pensar sobre os meus pensamentos, e eu quero a partir de hoje pegar todos os meus pensamentos e levar eles e colocar eles em obediência ao meu Senhor Jesus Cristo, porque eu sei que somente assim essas fortalezas irão cair. Não é pela minha força, não é pela minha determinação, não, é pelo teu poder em mim que eu vou conseguir te obedecer. Deus, eu quero hoje, literalmente, começar uma grande campanha na minha vida para desalojar o morador desse quartinho, para tirar ele desse lugar, porque eu quero andar em vitória, eu quero ter progresso, eu quero mudar um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois de amanhã, porque eu sei que o Senhor tem grandes coisas preparado para a minha vida. Cansei de fazer as coisas do meu jeito e quero começar a fazer da tua maneira. A partir de hoje, eu quero que realmente Cristo viva em mim. Eu quero aprender a viver para Cristo todos os dias da minha vida.